Bom, então, lembrando que na aula passada eu pedi para vocês que vocês escrevessem uma carta ao ministro da Saúde. Lembram dessa carta? A carta para o ministro, com cópia para o secretário estadual, municipal. Essa carta do Sistema Único de Saúde. Quais eram as características do texto? Fosse um texto descritivo, argumentativo, com expressão de opinião, né? Para que vocês pudessem enfatizar os pontos positivos e negativos do Sistema Único de Saúde, considerando as três esferas, né? Tanto a esfera a União, quanto o Estado e município. Ressaltar os aspectos, os objetivos e as prioridades nesses três componentes do Pacto pela Saúde. Acredito que todos tenham feito, né? Para que eu possa montar agora um número de pessoas aí para fazer a leitura da carta. Uhum. Mas vamos fazer o seguinte: a gente conversa um pouquinho sobre a sessão 4.4 e no final da aula eu peço para que um de vocês faça a leitura do seu texto. Essa sessão 4.4, ela diz respeito ao plano de ação, a elaboração de um plano de ação. Então, nós finalizamos a disciplina de formação integral em saúde hoje, né, a partir dessa aula, a aula da sessão 4.4, elaboração do plano de ação, e através dessa... Mas, coisa teimosa! Tu vai limpar esse quarto, por favor. E a partir dessa nossa aula, né, nós estamos na próxima aula, nosso próximo encontro já é a nossa prova, né? E assim como vocês fizeram a prova no primeiro bimestre, a prova vai ser feita também através do Microsoft, do Forms, tá? E o Forms, eu falei para vocês de um questionário, né? E esse questionário eu devo enviar hoje ou no máximo amanhã, para que vocês possam responder, só para que vocês lembrem como funciona o Forms em si e possa fazer uma revisão ali para essa prova, tá? Então, o questionário ele vai ter esse intuito, tá? Não se preocupem muito com nota do questionário, tá? Quem estiver sem nota, gente, eu vi que alguém perguntou lá no grupo, mas eu não consegui responder. Quem estiver sem nota de parciais, dá uma olhada no AVA, manda para mim que eu tenho entre hoje e amanhã eu vou resolver a questão das notas da parcial que não foi lançada, tá? Mas as notas de vocês têm sido lançadas de acordo com a aula que eu mostrei para vocês, como que seriam as parciais em si. Eu estava vendo lá no AVA, a sua matéria única que tem 2.500 pontos no mínimo lá, é normal isso, né? 2.500 pontos no mínimo? Não entendi. Na contagem de parcial lá, se não me engano. Não entendi o mínimo que você está falando. O mínimo para passar? É isso mesmo. Faz um print e manda para mim depois, que eu não estou conseguindo lembrar qual é esse mínimo que você está vendo. Professor, a parcial, ela vale no total 2.500 pontos todas. No B1 e B2, somando, vale 2.500 pontos. É isso que tem lá no AVA. Isso, exatamente. Aí quem tiver sem nota de parcial, manda uma mensagem para mim. Quando a gente fala de elaboração de plano de ação, né, a gente precisa primeiro ter como base essa imagem que a gente vem trabalhando sempre, que o plano de ação ele precisa ser específico para a localidade, né? Então aqui o que a gente está falando? Que esse plano de ação ele vai ser elaborado para o município, no caso no município em destaque, que é o município de Macapá, né? Que ele é diferente dos demais municípios do estado do Amapá, que é diferente, obviamente, dos demais municípios do país, né? Então nós precisamos fazer um plano de ação específico para este município, e também existem planos de ação, né? Alguns municípios que são maiores,
eles têm as suas divisões dentro do município, né, e a partir daí é feito também um plano de ação para essas regiões. Lá no nosso AVA, né, existe a solicitação de que a gente possa utilizar de um vídeo, só que meu áudio ele saiu, deixa eu colocar ele de novo aqui. Ele parou de transmitir o áudio para vocês. E ele pede para que esse vídeo seja mostrado, né, que ele ilustra a gestão e avaliação, né, bem como o planejamento das ações no Sistema Único de Saúde. Olá, estamos quase chegando ao final do nosso curso de especialização em saúde da família. Ao longo de todos esses meses, buscamos fazer você refletir sobre os aspectos da realidade na qual trabalha, com o objetivo de ajudá-lo a construir um novo olhar sobre a sua relação profissional com a comunidade. Procuramos também apresentar o processo de trabalho na estratégia de saúde da família através de atividades estratégicas, como, por exemplo, a saúde da criança, o uso racional de medicamentos, a vigilância em saúde. O Sistema Único de Saúde, em construção desde 1990, tem como diretriz a organização em base territorial. Por isso, o processo de descentralização da gestão do SUS é considerado muito importante e durante toda a década de 90 se deu pela transferência de responsabilidades e recursos, até então administrados pela União e pelos estados, para os municípios. Nesse sentido, cada município pode ser pensado como um território que reflete a complexidade das relações humanas da população que ali reside e vive, com características políticas, econômicas e culturais específicas que precisam ser levadas em conta quando se organiza o sistema de saúde. Este é o desafio da gestão municipal do SUS e o de cada equipe de saúde da família, que também tem um território delimitado e uma população com condições de vida e saúde singulares. Identificar os problemas de saúde e a escolha das estratégias para enfrentá-las com as tecnologias apropriadas para cada caso. Os problemas de saúde, expressos como uma descrição negativa da realidade de saúde, são o início de um processo que define ações para modificar a situação identificada. A morte de crianças, uma realidade inaceitável, obriga qualquer gestor a organizar várias ações para alterar essa condição, que inclui o cuidado pré-natal, a qualificação do parto e do puerpério, o incentivo ao aleitamento materno, o acompanhamento regular do crescimento e desenvolvimento, a imunização sistemática de todas as crianças da comunidade e o diagnóstico e tratamento adequado das patologias prevalentes na comunidade, com a melhor terapia disponível. Todas essas ações, desenvolvidas pela equipe de saúde da família, precisam de recursos financeiros disponíveis, iniciativa e conhecimento sobre como adquirir insumos, materiais, medicamentos e equipamentos e como colocá-los no lugar e no tempo oportunos para a sua utilização. Da mesma forma, são necessários profissionais preparados, motivados e organizados para que a atenção programada possa ser oferecida da melhor forma possível. No final de cada período, a sociedade precisa saber também quanto se gastou e onde esses recursos foram utilizados e que resultados foram obtidos com todo o esforço das equipes de saúde. Os relatórios anuais de gestão são documentos que procuram apresentar para a avaliação dos conselhos de saúde o que foi programado com os recursos disponíveis, o que foi realizado e que resultados foram obtidos. A mortalidade de crianças diminuiu, o número de mulheres que realizaram seu exame preventivo do câncer de colo do útero garante a cobertura pretendida? Todas as crianças foram imunizadas? Caso essas perguntas tenham tido respostas parciais ou insuficientes, o que se poderá fazer para garantir que no próximo ano
possamos melhorar a performance do sistema e os resultados em termos de melhoria da saúde da população? A avaliação do que se fez depende, como você pode perceber, do que nos comprometemos a fazer. Por isso, os gestores elaboram seus planos municipais de saúde, indicando os problemas de saúde mais importantes e as ações programadas para eliminá-los ou controlá-los em um horizonte de 4 anos. Anualmente, as ações mais pertinentes para execução naquele exercício são escolhidas e executadas. O relatório anual de gestão é a avaliação sobre os resultados alcançados e as indicações para aperfeiçoar o planejamento do ano seguinte. Nós vimos que o sucesso da gestão municipal depende diretamente do sucesso da gestão de cada unidade básica de saúde. O planejamento e a gestão local em saúde têm início com o processo de territorialização para conhecimento da realidade local. Envolvem atividades que se realizam diretamente com os usuários do sistema e também aquelas que dão suporte para uma prestação de serviço com qualidade. A gestão das pessoas e do trabalho na unidade básica de saúde tem o propósito de manter uma mobilização adequada das pessoas que ali trabalham, a partir da instituição de equipes que atendam ao perfil proposto e ofereçam respostas às necessidades e demandas da população. A gestão de pessoas busca garantir o cumprimento do contrato de trabalho dos profissionais, principalmente quanto à realização das ações de atenção e vigilância à saúde, sua jornada de trabalho e sua inserção no processo de trabalho. A gestão de materiais consiste em colocar os recursos necessários ao processo produtivo, com qualidade, em quantidades adequadas no tempo correto e ao menor custo. Também se preocupa com o uso dos materiais que compra, estoca e distribui. A gestão de medicamentos tem importância estratégica e seu controle é considerado o ponto central na gestão da UBS. A organização e coordenação dos espaços físicos, como por exemplo, da farmácia básica, da sala de imunização, dos consultórios, são fatores importantes para a gestão local. Muito importante para o planejamento e a gestão local em saúde são as atividades de organização do trabalho, que incluem reuniões de equipe e de unidade. As reuniões sistemáticas intra- e interequipes são ocasiões em que a comunicação se dá de forma mais eficaz e permitem avaliar como a informação foi assimilada e utilizada nas práticas cotidianas dos profissionais de saúde. As discussões e debates para a tomada de decisão para a programação das ações são fortalecidas quando apoiadas em dados da comunidade. Para isso, a Unidade Básica de Saúde dispõe do Sistema de Informações de Atenção Básica, SIAB, e também da Programação para a Gestão por Resultados na Atenção Básica, o PROGRAB. Além das reuniões internas ao processo de trabalho da Unidade Básica de Saúde, é fundamental ao sucesso da gestão local a criação de espaços de encontros com a comunidade. Uma das formas para a mobilização e participação da comunidade nas decisões locais é a criação de um Conselho Local de Saúde, com a finalidade de acompanhar e avaliar a política de saúde na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. A atuação do Conselho proporciona meios de informação para os usuários da Unidade Básica de Saúde de assuntos de interesse da saúde coletiva e de atividades desenvolvidas pelas diferentes instâncias do SUS. Neste módulo, nós também tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre avaliação. Não há como fazer gestão sem avaliar se o resultado está sendo alcançado, se o caminho tomado está atendendo às expectativas, se os recursos estão adequados, entre tantas outras perguntas que devem ser respondidas por um gestor. A avaliação está no nosso dia a dia, em todas as nossas ações. No trabalho, seja nas atividades rotineiras ou em novos projetos, algum tipo de avaliação você precisa fazer para chegar a conclusões que lhe auxiliem a avançar de maneira estruturada. Como já citamos em várias passagens anteriores, a avaliação para a melhoria da qualidade, a AMQ, busca a qualificação da estratégia de saúde da família por meio de um processo avaliativo que envolve todos os seus atores institucionais. A busca da qualificação é dada por meio do estabelecimento dos parâmetros desejados para a estratégia,
organizados em 5 instrumentos de avaliação que orientam a gestão e a tomada de decisão. Cada instrumento e respectivos padrões são dirigidos a atores específicos e permitem identificar o grau de implantação, o nível de desenvolvimento e a qualidade da estratégia nos diferentes pontos, desde a gestão até as práticas de saúde das equipes junto à população. Os 5 instrumentos podem ser divididos em 2 grupos. Um grupo de gestão da estratégia, com os instrumentos 1, 2 e 3, e outro de equipe da saúde da família, com os instrumentos 4 e 5. As questões em todos os instrumentos são elencadas em 5 níveis de qualidade, desde qualidade elementar até qualidade avançada. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre gestão e avaliação na estratégia de saúde da família. Agora, utilize todos os seus conhecimentos, aplique-os na prática. Bom trabalho e boa sorte! Forem buscar uma pós-graduação voltada para gestão em saúde, voltada para estratégia de saúde da família, voltada para a saúde coletiva, ou até mesmo a saúde pública, vocês vão ainda se deparar com esses conteúdos, né? E como realizar, principalmente isso que a gente vai falar hoje, que é essa elaboração, né, desse plano de ação, né? E o plano de ação, ele vem no nosso livro didático, né, mostrando esses 10 passos para a elaboração do plano de ação, né? Ao realizar esses 10 passos, tendo o primeiro passo, como definir os problemas, depois de definir o problema, priorizar os problemas. A partir daí, nós vamos descrever o problema que foi selecionado, né, quais aqueles que foram priorizados, descreve eles, explica esse problema, né, seleciona os nós críticos, e a gente vai identificar o que são esses nós críticos e como desatar esses nós críticos, que é, de fato, a execução, né, desse plano de ação, desenhar as operações, identificar os recursos críticos, analisar a viabilidade do plano, elaborar o plano operativo e gerenciar o plano. Por que isso é tão importante? Para que a gente possa identificar nesta disciplina, que eu espero que vocês, a partir dessa disciplina, tenham aqueles que não eram tão próximos ainda ao Sistema Único de Saúde, espero que eu tenha conseguido, mesmo que de forma diferente, né, essa nossa forma de abordagem da disciplina, das dinâmicas, né, porque assim, normalmente a gente tem nas disciplinas, né, que envolvem o Sistema Único de Saúde, mesmo essas disciplinas que aparentemente elas são bem teóricas, eu tento levar uma possibilidade bem prática. No caso, vocês fariam nessa disciplina, nesse momento aí, vocês estariam apresentando uma maquete, algo que estivesse relacionado a uma coleta de dados, que vocês teriam feito a visita em uma unidade, em um bairro, e a partir dessa coleta de dados, vocês estariam apresentando um plano de ação, né? Algo que eu gosto de fazer, porque eu acredito que isso seja uma forma boa da gente entender, compreender essa elaboração do plano, e normalmente as turmas gostam de fazer isso também, né? Vocês acabam tendo uma vivência ali do Sistema Único de Saúde, não uma vivência assistencial, mas uma vivência de planejamento, o que acaba sendo possibilitado em muitos locais somente na pós-graduação, mas eu tento buscar isso na graduação também, para que vocês possam gostar um pouquinho do SUS da forma com que eu gosto. Você deve ter notado que eu gosto muito do nosso Sistema Único de Saúde, e acredito que ele sim seja a possibilidade que nós temos de melhorar o país e principalmente melhorar a assistência à saúde no nosso país. Então, para cada um dos passos, né,
a gente vai observando os passos e como eles devem ser realizados, mas para que eu possa identificar esses passos, eu preciso conhecer os indicadores de saúde. Olá, caros alunos! No encontro de hoje, vamos conversar sobre a importância dos indicadores para a gestão em saúde. Os indicadores expressam numericamente a realidade social, servindo de excelente ferramenta para a gestão. Porém, veremos que bons indicadores dependem de fontes fidedignas e de fácil acesso. Vamos apresentar então algumas dessas fontes, a exemplo do IBGE, IPEA, DataSUS. Acompanhem sua videoaula e saibam mais sobre o tema. Indicadores são medidas síntese com informações sobre atributos e dimensões do estado de saúde e do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, refletem a situação sanitária de uma população e servem para a vigilância das condições de saúde. Além de prover matéria-prima para análise de saúde, um conjunto básico de indicadores facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde. Além disso, fortalece a capacidade analítica das equipes de saúde e desenvolve o sistema de informação de saúde intercomunicados. Para orientar a avaliação e monitoramento da atenção básica no âmbito do SUS, o Ministério da Saúde propôs os pactos de gestão entre as secretarias estaduais e municipais e o Ministério da Saúde. O Pacto de Indicadores da Atenção Básica é um instrumento de monitoramento das ações e serviços de saúde referentes à atenção básica. Ele foi instituído pela Portaria GMMS 3.925 de 1998, que aprovou um manual para a organização básica, e pela Portaria 476 de 1999, que regulamentou o acompanhamento e avaliação da atenção básica. A partir de então, cada ano são publicadas orientações para o processo de pactuação e a relação de indicadores a serem pactuados pelos gestores. Os indicadores são ferramentas tanto de atenção básica quanto do processo de gestão em saúde nas diversas esferas e níveis de atendimento. O bom gestor é capaz de identificar, utilizar e ainda elaborar indicadores para monitoração do sistema. Estamos com a professora Vanessa, que vai nos ajudar a compreender melhor o conteúdo. Olá, professora! A senhora poderia nos dar um exemplo de indicador utilizado na gestão em saúde? Olá, Valquíria. Um dos indicadores mais comuns é o IDH, ou o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador agrega informações sobre escolaridade, longevidade e economia, aspectos que se relacionam com a saúde de um modo geral e permite então a comparação entre nações, estados e regiões. Um conjunto de indicadores pode refletir as condições de saúde de uma população. Quais indicadores que devem ser analisados? Quando nos valemos dos indicadores demográficos, de mortalidade, morbidade e recursos, conseguimos efetivamente acompanhar esses aspectos da condição de saúde da população. E de que forma a gestão em saúde utiliza os indicadores? Os níveis de atenção em saúde, que são básico, secundário e terciário, se valem dos indicadores já validados para tomar decisões no campo gestor, destinar recursos e avaliar processos envolvidos e criados. As políticas públicas são baseadas em indicadores e validadas, avaliadas e mantidas de acordo com os indicadores que as acompanham. A gestão do SUS, realizada por meio de pactos, define indicadores próprios para acompanhamento das ações. Na atenção básica, por exemplo, as ações de prevenção definem-se de acordo com os indicadores de mortalidade e morbidade. Na atenção secundária, os indicadores populacionais e de recursos definem onde manter ambulatórios e outras ferramentas de atendimento. E na atenção terciária, ou de alta complexidade, o acompanhamento e referência também se definem sobre os indicadores. Vejam a seguir alguns exemplos de indicadores utilizados na gestão em saúde. Expectativa de vida, educação, renda per capita,
Índice de Desenvolvimento Humano, Crescimento Populacional, Taxa de Mortalidade. No Brasil, a produção e utilização de informações sobre saúde se processam em um contexto muito complexo, compreendendo vários mecanismos de gestão e financiamento. Estão envolvidos estruturas dos 3 níveis de gestão do SUS: o IBGE, setores da administração pública, instituições de ensino e pesquisa, associações técnico-científicas, de categoria profissionais ou funcionais e organizações não governamentais. Nas últimas décadas, importantes sistemas nacionais de informação foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Ocorreram notáveis avanços na disseminação eletrônica de dados sobre nascimentos, óbitos, doenças de notificação, atendimentos hospitalares e ambulatoriais, atenção básica e orçamentos públicos em saúde, entre outros. Esses sistemas são criados e geridos pelo DataSUS. A disponibilidade desses dados tem motivado sua crescente utilização nas instituições de ensino de saúde pública e na gestão em saúde. Vários setores do governo produzem dados e informações que, embora se destinem a objetivos institucionais específicos, oferecem subsídios para análise de saúde. São eles o IBGE, o IPEA, dentre outros. Estamos de volta com a professora Vanessa, que vai nos responder mais algumas questões. Professora, a senhora poderia nos falar mais sobre a RIPSA? Claro. A RIPSA foi criada em 1996 pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Ela promove o aprimoramento e a disponibilidade de indicadores sobre a saúde e suas tendências. Seu objetivo é subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas do setor. E de que forma esses indicadores são produzidos e disseminados? A rede congrega instituições governamentais de ensino e pesquisa que se destacam na produção, análise e disseminação de dados e informações sobre a saúde. Cada instituição participante contribui solidariamente com a sua expertise para a construção coletiva de produtos de interesse comum. Para finalizar, qual é a importância da RIPSA para a gestão em saúde? Por meio da articulação interinstitucional e intersetorial, a RIPSA desenvolve instrumentos técnicos e processos de trabalho que permitem organizar e aperfeiçoar dados e informações já disponíveis. Para que o gestor em saúde desempenhe melhor ainda suas funções, vale a pena conhecer e dominar essas ferramentas. Por isso, não deixe de consultar os sítios www.ripsa.org.br e www.sc.ripsa.org.br. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a RIPSA. A RIPSA, no estado de Santa Catarina, ela foi criada como um projeto piloto a partir da RIPSA Nacional. A RIPSA Nacional, que já tem mais de 15 anos, ela criou um comitê específico para desmembrar em RIPSAs estaduais. Então, essas RIPSAs estaduais foram criadas vários critérios para dizer qual o estado que ia ser esse projeto piloto. E entre os critérios, seria um para cada região do país. Então, Santa Catarina ficou escolhido como o estado piloto da região sul. E temos também Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Tocantins. A RIPSA em Santa Catarina ela é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde, atualmente eu sou a coordenadora, e nós convidamos diversos parceiros para poder trabalhar e discutir sobre indicadores e informação em saúde no estado de Santa Catarina. Esses parceiros, a gente pode citar alguns aqui, como a Universidade Federal de Santa Catarina, através do Departamento de Saúde Pública, do Departamento de Ciências Socioeconômicas e Políticas. Nós temos também o IBGE, que é o IBGE regional, o Ministério da Saúde regional, entre outros parceiros. Esse grupo se reúne em pequenos grupos para trabalhar indicadores, por exemplo, de mortalidade, indicadores de morbidade, indicadores demográfico e socioeconômicos. E semestralmente, todo o grupo, com todos os participantes, se reúne, então, para estar discutindo essa questão dos indicadores. O objetivo é desagregar esses indicadores até o nível de município, já que a RIPSA Nacional, ela apresenta esses indicadores para regiões, para os estados, capitais e região metropolitana. Caros alunos, encerramos aqui o nosso encontro. Hoje conhecemos a importância dos indicadores para a gestão em saúde.
Além disso, vimos quais são as fontes de pesquisa para a elaboração e análise dos indicadores. Para aprofundar os seus conhecimentos, leia o material didático com atenção e consulte os autores indicados. Nos despedimos aqui e até o próximo encontro. Com isso, vocês conhecem os indicadores de saúde, né? Os indicadores apresentados pelo próprio portal da RIPSA, e aí eu oriento que vocês entrem no site que foi indicado, né, no vídeo, e acessem, né? É só digitar RIPSA no Google que vai aparecer também a possibilidade de que vocês possam acessar esses dados. Aparece por estado, aparece em questões nacionais também, e é algo que vocês podem aprofundar o conteúdo. Não precisa fazer isso para o estudo para a prova, mas é algo para que vocês possam fazer nesse período que vocês têm para estudo e desenvolvimento profissional e pessoal, né? Com relação aos passos, né, vamos destrinchar um pouquinho esses 10 passos aí para a elaboração do plano de ação. O primeiro passo que foi indicado pelo livro didático é o passo de definir os problemas. Quais são, então, os problemas que existem, né? Quais problemas que existem neste local onde nós estamos atuando ali, né? Uma vez definidos esses problemas e suas causas, é necessário listar, então, os problemas e facilitar a escolha daqueles que são, de fato, os prioritários, que são os que vão ser ter como base, né, ser a base do plano de ação. Então, o segundo passo, né, é priorizar esses problemas. Então, é o mesmo exemplo que nós vimos naquela outra aula, onde nós temos os exemplos em si, né, de material. Olha só, nós temos aqui, ó, os mesmos principais problemas, né, lixo acumulado, transporte, saneamento, risco cardiovascular e a violência. Estes são os principais problemas que esta comunidade, né, apresenta. Com base nesses principais problemas, vocês viram que é necessário identificar qual é a importância deles. E a importância deles é alta para todos, né? Porém, a urgência, ela é diferente. Se a urgência ela é diferente, eu vou identificar aquele que é mais urgente. O que é mais urgente vai ser o prioritário. Então, depois de encontrar o mais urgente, eu vou para as demais prioridades. Então, eu tenho como principal o risco cardiovascular, depois a violência, lixo acumulado, transporte e saneamento, né? E esta é a ordem que você pode priorizar, e aí depende muito da comunidade, é uma construção conjunta, como a gente observou no primeiro vídeo. Terceiro passo, descrever o problema selecionado, né? Então, eu tenho aqui nesse exemplo, 40% da população com idade superior a 45 anos tem risco cardiovascular aumentado. Para descrever esse problema, podem ser usados como fonte de dados, né, aquilo que a gente viu no vídeo, né, Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB, ou outras fontes que estejam à disposição da equipe. Que outras fontes podem ser essas? Aquelas fontes lá da própria Estratégia de Saúde da Família, né, com os dados daqueles pacientes que são cadastrados, né, como hipertensos, como diabéticos, como tabagistas, aqueles que esses pacientes eles são, né, esses usuários do Sistema Único de Saúde, eles são uma população que possui um risco cardiovascular. Indicadores também sobre o quantitativo dessas pessoas, a participação deles em programas, né, programas de doenças crônicas não transmissíveis, também a questão daqueles aqueles indicadores de internação por motivo, né, de uma doença cardiovascular, óbito também devido ao risco cardiovascular. Então, a partir daí, a gente tem como descrever o problema com clareza. Ou seja, não basta eu listar, eu vou trabalhar
o meu plano de ação com base no risco cardiovascular. Sim, mas o que é esse risco cardiovascular? Eu preciso descrever. Para que eu possa descrever, eu preciso buscar as fontes do sistema de informação, que é com base nessa fonte que eu vou identificar o quão grave isto é para essa população, e por isso eu vou embasar, né, essa descrição do meu problema selecionado. A partir daí eu começo a explicar o problema, e essa imagem vocês também já conhecem, né? Essa imagem, ela vai nos dar a árvore do problema, né? E essa fase nós devemos apontar as causas do problema escolhido em relação, e a relação entre elas, explicar essas causas, né? Então aqui nós temos a seguinte relação, a relação de causa e a relação de consequência. O risco cardiovascular está bem aqui, né? Então eu tenho a relação de causa, olha só, hipertensão, diabetes, obesidade, a dislipidemia, né? Eles aumentam esse risco. E aqui nós temos as questões que precisam ser elaboradas, né, para que eu possa reduzir esses riscos, né? Então são hábitos, estilo de vida inadequado, a pressão social, a vida moderna, desemprego, a própria violência, a falta de informação, o sedentarismo, o tabagismo, a alimentação inadequada, tudo isso aqui causa, né, ou seja, aumenta o risco de hipertensão, diabetes, obesidade, né, a própria dislipidemia, e isso faz com que aumente o risco cardiovascular, né? Então a gente precisa desatar esses nós. E a desatação desses nós, ela vai estar exatamente aqui. O que é esse nó crítico? Que é o quinto passo, né? Selecionar os nós críticos. Os nós críticos são justamente essas causas, né? O que de fato é a causa para o problema. Então, o nó crítico ele pode ser definido como a causa de um problema que, quando combatida, permite transformá-lo por meio da intervenção realizada pelos responsáveis pelo planejamento. Ou seja, eu vou trabalhar diretamente aqui no risco cardiovascular? Não. Eu vou trabalhar diretamente aqui na hipertensão, na diabetes, na obesidade, na dislipidemia? Eu poderia, mas eu vou continuar trabalhando nisso aqui, mas não é este aqui o meu foco. O meu foco está aqui, ó, o nó que eu preciso desatar, ele está exatamente aqui. Os hábitos, estilo de vida adequado, a pressão social, a vida moderna, desemprego, sedentarismo, tabagismo, e aí por diante. Então, aqui está o nó crítico, e aqui eu preciso trabalhar. Então, vamos identificar agora, o livro nos mostra que para desatar, né, desatar esses nós, eu vou precisar desenhar as operações. E o desenho da operação, que é o sexto passo desses 10 passos para a elaboração do plano de ação, ele é feito a partir do seguinte quadro. Olha só, o nó crítico, a operação ou projeto, resultados esperados, quais são as ações esperadas para esses resultados e quais são os recursos necessários. Então, por exemplo, se eu tenho aqui os hábitos inadequados, né? Então, se eu tenho os hábitos e estilo de vida inadequado, para este, quando eu identifico ele como um nó crítico, eu vou identificar também uma operação ou projeto. Qual é a operação ou projeto para um hábito inadequado? É viver de maneira saudável, modificação do hábito de vida. Tá? Então, ou seja, é a anulação deste nó crítico. Resultados esperados, né? Precisa ser algo execuível, né? Diminuir em 15% o número de tabagistas e sedentários. Né? Não está falando aqui em diminuir 100%, não vai acabar com o número de tabagistas, tá? É algo execuível, então diminuir 15% o número de tabagistas. Ações esperadas, caminhada, educação em escolas, educação em indústrias, educação em locais de trabalho em si, né? A gente pode trabalhar e deve trabalhar com saúde do trabalhador, com a questão toda voltada para as pessoas daquela comunidade. Então, ações esperadas. O que vai ser feito, né? Recursos que são necessários para essas ações. Organizacionais, a equipe para organizar e mobilizar o público para as caminhadas. Cognitivo, informação sobre hábitos saudáveis e estratégias de comunicação. Político,
se articular com escolas, empresas, indústrias da região. Recurso financeiro, para quê? Para aquisição de recursos audiovisuais, impressos e educativos, né? Normalmente, esse recurso financeiro, o SUS já vai disponibilizar e nós trabalhamos com o que já foi disponibilizado, né? Os demais, essa articulação política aqui não tem nada a ver com o político do gestor em si, sim uma articulação política onde nós devemos ter, enquanto gestores do nosso processo de trabalho, é articular mesmo com as escolas, com as direções, com as empresas. A gente precisa fazer isso. E aí tem a questão cognitiva e a questão organizacional, né? Isso aqui são recursos necessários para realizar essas ações esperadas, né? O que é que essa ação esperada vai nos dar de resultado? Esse resultado aqui é a diminuição de 15% do número de tabagistas e sedentários. E isso significa que as pessoas vão viver de maneira mais saudável, modificando seus hábitos de vida que, no momento, estão aparentemente como sendo um nó crítico, que é o hábito de vida inadequado, né? Então, o que nós vamos fazer, a partir deste sexto passo aqui, é exatamente desenhar essas operações. O que é que vai ser feito, de onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, que é o resultado esperado, né? Tudo que vai ser realizado. Dentro do curso de vocês vão ver que a elaboração de plano de ação ela é feita para cada caso, para cada momento, e aqui nós estamos pegando algo geral, algo que está relacionado a um bairro, a uma comunidade, a uma cidade, né? Então, algo para uma população em si, né? Sétimo passo, identificar os recursos críticos. O que é um recurso crítico? Recurso crítico é aquele recurso que ele é essencial, mas ele está indisponível. Isto é novidade no nosso sistema de saúde? Infelizmente não, nós temos um país muito grande que possui recursos, mas que esses recursos podem muitas das vezes, né, não estar disponíveis por N motivos, seja por má administração, seja por corrupção, seja por superfaturação de alguns materiais, medicamentos, mas a gente acaba vendo que o recurso ele é crítico, né, e ele é indisponível, é essencial, né, é essencial e é indisponível. Isso torna esse recurso como sendo um recurso crítico. E o exemplo que nós temos aqui é da figura 4.3 do livro didático, que é de operações contra, né, versus os recursos críticos. Qual é a operação que nós temos aqui? Viver de maneira saudável. Qual o recurso crítico para viver de maneira saudável? 2 recursos críticos estão sendo mostrados nesse quadro. Um deles é o político, articular apoio com instituições e lideranças locais. De uma certa forma, foi identificado pelo autor que essa articulação é um recurso crítico, né? Financeiro, aquisição de equipamentos audiovisuais e impressos educativos. Foi identificado que isso é um recurso crítico que não vai conseguir, né, realizar de uma forma direta. A questão da vida com qualidade. Recurso crítico, organizacional, mobilização da comunidade e organização das equipes de saúde em torno da problemática do lixo acumulado e da violência. Político, articulação intersetorial e aprovação dos projetos. Financeiro, recursos financeiros para o projeto. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode olhar para isso e falar, então não vai dar certo, então a gente para por aqui? Não, nós temos 10 passos para elaborar um plano de ação. A gente precisa identificar os recursos críticos e, a partir daí, eu vou para o 8º passo. E o 8º passo é realmente onde a gente vai analisar a viabilidade do plano, né? Encontrei todos os problemas, todos os recursos críticos que são necessários. E agora, quem poderá nos ajudar, né? Antigamente a gente olhava essa figura aqui, né, o Chapolin Colorado, ele que poderia ajudar, mas não é. Quem vai nos ajudar? Oi? É só o Chapolin mesmo. É só o Chapolin que vai ajudar, né? Mas não é o Chapolin que vai ajudar, né? Nós precisamos, o próprio plano, a elaboração do plano de ação, ele vai nos mostrar quem poderá nos ajudar. E quem poderá nos ajudar
é parte da questão relacionada ao ator responsável. A gente tem que identificar quem é o ator responsável. Então, vamos ver como é que funciona essa questão do ator responsável. Se a tabela também está no livro didático, né? Ela aparece de uma forma um pouquinho diferente, ela está lá são 2 páginas, tá? É a figura 4.4, é da página 189 e 190, e ela aparece da seguinte maneira. Vamos observar aqui, ó. Para a operação projeto Viver de Maneira Saudável, Modificar Hábitos de Vida, vamos olhar para esse seguinte recurso crítico aqui, ó. Político, articular apoio com instituições e lideranças locais. Quem é responsável por fazer isso aqui? Associação de bairro e organizações locais. Lembram que eu falei para vocês da importância da associação de bairro? A associação de bairro precisa estar sempre alinhada conosco, porque eles têm esse poder de articulação, tá? E quando a gente faz essa identificação aqui, do que precisa ser feito, como que vai ser realizado, eu preciso achar quem é esse ator responsável. A partir disso, eu vou avaliar a motivação desse ator responsável. Se, ao fazer uma reunião com essas pessoas aqui, eu identifico que nós temos isso aqui, ó, algumas pessoas estão indiferentes. E o que significa isso? Significa isso aqui, ó, motivação indiferente é o recurso ainda não está garantido e nem há uma sinalização de que será disponibilizado. Se as pessoas estão indiferentes, esse ator social, né, esse ator responsável, está se apresentando de forma indiferente, significa que eu vou precisar lançar mão de uma estratégia motivadora. Eu preciso mostrar para essa pessoa o quanto é viável essa minha ação, né, e o quanto isso vai trazer de benefício para essa população. Eu preciso motivar de alguma forma, né? Aqueles que eu identifico como sendo favorável, né, esses são os mais tranquilos deles, né? E aí eu tenho também questões que são motivação contrária, né? Aqui está como favorável, mas se nós tivéssemos aqui uma ação contrária, um recurso, né, que se opõe, né, àquela questão, por exemplo, a vida com qualidade, eliminar o lixo e a violência, né? Aqui nós teríamos o seguinte, recursos financeiros para o projeto. No exemplo, era para estar verde aqui, porque é favorável, né? Mas eu coloquei vermelho, porque a gente pode identificar como se fosse uma oposição, né? Se o secretário da Saúde nos fala o seguinte, olha, não tem verba para fazer isso aí, eu não consigo fazer, não tem jeito, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Não, eu vou precisar elaborar uma ação estratégica, e essa ação estratégica vai ser apresentar o projeto e sua importância no território, os impactos dessa ação e a possibilidade de parceria. Pode ser que a Secretaria de Saúde não tenha o recurso, mas esse recurso, lembre-se de fazer a leitura aqui infavorável, né? Ou uma oposição, e esse recurso pode não vir da Secretaria, pode vir de outro setor, né? Mas para isso a gente vai precisar apresentar para parcerias, né, como realizar qual é a vantagem de realizar essa ação, né? E assim a gente consegue fazer, e é a forma com que tem se conseguido fazer muitos trabalhos dentro da área da saúde. Vocês podem observar a própria questão das construções que nós temos, construções não, mas na montagem dos planos de ação da própria Covid-19, nem tudo tem sido feito somente pelo gestor local, então muita coisa vem de fora, vem ajuda, e como é que isso funciona, né? Se mostra o que é necessário, e em todos os recursos críticos eles são apontados, quem é o ator responsável, e aí identificar, mas o ator responsável, que seria a Secretaria Estadual, não tenha disponibilizado esse valor, o que a gente pode utilizar. E aí observa que tem um parceiro que pode ceder um local, outro parceiro pode ceder uma equipe, outro parceiro, e assim por diante a gente vai montando esse plano, né?
A partir daí, eu vou fazer o 9º passo. E o 9º passo é elaborar o plano operativo. Nesse momento do plano operativo, é preciso definir quem se responsabilizará pelas respectivas operações, os prazos para a realização de cada uma daquelas operações, aquelas etapas do trabalho. Né? Isso aqui é justamente a noção de trabalho em equipe que a gente precisa ter quando a gente elabora um plano operativo, né? Quando a gente elabora um plano de ação para realmente melhorar dar qualidade de vida a essas pessoas. E aqui eu trouxe algumas imagens de vetores, né? Nós não estamos podendo, nesse momento aí, nos reunirmos para praticar atividades físicas, mas vocês lembram que isso aqui são imagens que remetem ao voleibol, por exemplo, né? Que é um esporte, né, coletivo, onde a equipe, né, do vôlei, eles precisam que cada uma das pessoas, cada um dos jogadores, eles saibam a sua responsabilidade, né? Tem aquele que está na próxima rede, ele vai fazer levantamento para que o outro venha e ataque. Tem aquele que recebe, né, que é o defensor. Então, todos eles precisam estar alinhados e precisam saber qual a sua responsabilidade dentro daquele jogo. Né? E isso pode mudar ao longo da estratégia. Então, a gente precisa, da mesma forma, elaborar um plano operativo onde cada um saiba a sua responsabilidade, as suas operações e qual o tempo que ele tem para a realização de cada uma dessas tarefas. E, por fim, o 10º passo, que é gerenciar o plano. Para gerenciamento do plano, a gente precisa esquematizar, montar o modelo desse gerenciamento, desse plano de ação. A partir desse modelo, discutir e definir o processo de acompanhamento do plano com os seus respectivos instrumentos, né, que é um instrumento de avaliação, de monitoramento desse material. Como é que funciona esse gerenciamento do plano de ação? A figura 4.5 do livro didático, ela se torna bem clara nesse sentido. Olha, o projeto é Viver Saudável, portanto, eu tenho 2 ações elencadas. Uma delas é a caminhada, a outra é a educação para uma vida saudável. Quem são os responsáveis pela caminhada? Os responsáveis pela caminhada são a Aline e o Gilberto. E o que vai ser feito? Qual é a situação da ação? Né? Como é que nós estamos, né, com relação a essa ação? Isso é um gerenciamento, monitoração, né, monitoramento de como que está acontecendo. Ela foi implantada, né, e já está em andamento há 28 dias. Né? Existe justificativa ou prazo aí para finalização? Bom, gente, aqui a questão é a seguinte: justificativa e prazo eles não marcaram. É necessário um prazo para a caminhada? A gente pretende parar isso? Dificilmente. Então, a gente não vai colocar isso no nosso plano, né? Se já está em situação, né, já está sendo realizado, justificativa e prazo não entra, tá? Mas esse outro aqui, educação para uma vida saudável, onde os responsáveis são a Ana e o Rui, ou seja, eu sei quem é o responsável, e esse responsável vai me afirmar o seguinte: está em implantação, né, em processo de implantação, ainda não começou. Né? O que é que falta por que ainda não está em ação? Né? Por que ainda não está implantado? Porque falta o agendamento nas escolas e nas indústrias do território. Tudo bem, essa é a justificativa. Mas quando que isso vai estar pronto? Isso vai estar pronto em 30 dias. Esse é o prazo. Né? Estourou o prazo, aí a gente vai precisar rever, identificar o que está acontecendo, se a questão é trocar os responsáveis, se a questão é identificar outros parceiros. Então, a gente vai precisar monitorar isso aqui, porque não adianta nós identificarmos o problema e não conseguir resolver. Então, precisa desses 10 passos para a resolução do problema. E esta é a nossa questão relacionada a essa elaboração, né? E agora eu coloco para vocês a possibilidade de apresentar a sua carta.
Vamos ver quem nós temos aqui. Alguém quer apresentar a sua carta? Ou querem que eu sorteie? Então leia, Douglas. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Posso começar? Pode. Macapá, 9 de junho de 2020. Prezado Ministro da Saúde, venho através dessa carta solicitar sua devida atenção para a atual situação da saúde brasileira. Não é preciso ser especialista nesse tema para notar que a saúde no Brasil, apesar de ter algumas qualidades, passa por graves dificuldades que preocupam bastante o brasileiro, e ainda mais aqueles que necessitam dela diariamente para o seu cuidado. Primeiramente, é de deveras importância citar que a universalidade de atendimento e a integralidade de tratamento garantida ao Sistema Único de Saúde, SUS, pela Constituição Brasileira de 1988, no capítulo 2º, artigo 7º da Lei 8.080/90, é de grande importância para a saúde do brasileiro, tendo em vista que 70% da população brasileira depende do sistema público de saúde, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Logo, vale salientar que tais fatores contribuem para o aumento na qualidade de vida do povo brasileiro. Entretanto, como nem tudo são flores, me cabe apresentar também que a saúde pública no nosso país possui diversos entraves, como a falta de médicos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existe um médico para 470 habitantes. Porém, na região norte e nordeste do Brasil, esse número passa para 1 a cada 953,3 e 749,6 brasileiros, respectivamente. Tais números são alarmantes, tendo em vista que a dimensão continental do nosso país, Portanto, vale se atentar a tal problema, uma vez que com essa má distribuição faz com que só piore ainda mais a situação existente. Ademais, outro problema gravíssimo é a falta de leito nos hospitais públicos. Muitos indivíduos que necessitam desses serviços dão de cara com todos os leitos ocupados. Em 2017, o CFM, em pesquisa pelo Datafolha, declarou que o aumento do número de leitos é a terceira necessidade entre os problemas de saúde pública que devem ser resolvidos pelo nosso governo. Logo, é de suma importância que tal entrave seja solucionado, uma vez que as necessidades por leitos aumentam de acordo com o crescimento da população brasileira e também com o aumento dos demais problemas na área da saúde. Portanto, é necessário olhar para os pontos bons da saúde brasileira, porém não deve esquecer daqueles que precisam ser resolvidos ou melhorar, caro ministro. Atenciosamente, Douglas Santos. Conseguiu entender? Foi muito bem, muito bem, muito bem. O áudio não está saindo, professor. Já. Muito bem. Deu para entender, sim. Parabéns pelo texto. Quem mais quer fazer a leitura do seu texto? Olha, aparece aqui para mim Cristiane, José Cruz, Lidiane, Miriel, Marcela. Diga. Eu estou até por fora sobre isso. Não estou sabendo o que era isso. Peço até desculpa. Porque eu não era a carta para vocês fazerem para o ministro. E essa carta ela faz com que vocês façam toda essa reflexão, né, acerca do que nós trabalhamos ao longo do semestre. E quem não fez, né, aproveite, faça, porque isso vai fazer com que você releia o material e busque a legislação, busque se aprofundar nos conteúdos, né? Parabéns ao Douglas, fez a atividade de uma forma, né, bem desenvolvida, né? Professor? Pode falar. Eu fiz a minha. O senhor quer que eu leia logo? Leia sim. Não sei se está boa não, mas vou ler. Ao senhor Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em dias atuais,
O importante é viver bem, viver com saúde e o esforço de cada cidadão, que cada cidadão faz para tê-la com qualidade. A melhoria da saúde pública é um desses grandes desafios que o Brasil precisa vencer, principalmente quando avaliamos o Sistema Único de Saúde, SUS. Historicamente, a Constituição Federal de 1988 constituiu o SUS, que tem sua origem no movimento conhecido como Revolução Sanitária. Nos meios acadêmicos, na década de 1970, a implantação do sistema foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro. Porém, hoje, sabemos que esse sistema não funciona essencialmente conforme seus princípios de saúde, como direito de todos, pregando pela universalidade, equidade, integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Para garantir saúde pública de qualidade e a toda a população, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho. Saúde é uma das principais preocupações brasileiros e também um dos maiores desafios dos governantes. A falta de médicos em regiões afastadas, como o nosso estado do Amapá, em contraponto à concentração nas grandes cidades, a ausência de estrutura nos hospitais da rede pública, além da dificuldade em conseguir atendimento no SUS, são apenas alguns dos inúmeros problemas que atingem os brasileiros e que tentam utilizar a saúde pública diariamente. A ação do Estado é central na promoção da saúde pública. É ele que organiza de acordo com suas questões sociais e políticas, fazendo aplicar os serviços médicos na organização do sistema de saúde. A saúde pública visa combater os fatores condicionantes da propagação de doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas populações por meio de ações de vigilância e de investigações governamentais. Mas, para que ocorra de fato, é necessário que órgãos federais, estaduais e municipais cumpram com o que lhe cabe para que a sociedade possa usufruir do mínimo de assistência adequada. Gestão e financeiramente são alguns dos principais problemas do SUS. Outros problemas nacionais é a mão de obra. Não só faltam médicos no interior, mas também estrutura para o atendimento e oportunidade para a capacitação dos profissionais. Na pandemia em que o Brasil está enfrentando, no momento, percebe-se o quanto é preciso investir em saúde no nosso país. Vários brasileiros já perderam a vida devido à falta de leitos, medicamentos, médicos e estruturas adequadas para atendimentos. Quem precisa de atendimentos públicos de qualidade tem que contar com a sorte para tê-lo. É necessário políticas públicas que atendam e obriguem os órgãos responsáveis a disponibilizar à população
o mínimo de estrutura. Isso é incluir o Estado e o município, onde cada esfera tem uma responsabilidade e o município deve disponibilizar os atendimentos básicos, além de disponibilizar água tratada, saneamento básico e esgoto, para que o mínimo seja amenizado, pois se precisar de um atendimento mais estruturado, o Estado deve estar qualificado e estruturado para fornecer este atendimento. Ainda há muito o que melhorar. Muito bem, Rosilene, é isso mesmo. Nós conseguimos entender, né, a amplitude daquilo que você desenvolveu no seu texto, né, também assim como o Douglas, mostrando a dimensão daquilo que você enxerga enquanto sendo os pontos negativos no sistema, né, de saúde, a visão de você sobre aquilo que não está de acordo e como que pode ser melhorado e quais os aspectos precisam ser melhorados, né? A ideia é justamente essa, que vocês consigam, a partir dessa atividade, identificar, né, problemas, né, que afetam ou diretamente a cada um de vocês, ou que vocês enxergam que está afetando a população, e a partir daí sim buscar melhorias, né? Que é diferente daquele discurso que nós tínhamos na primeira aula, se vocês lembrarem, né? Primeira aula a gente só falava assim, não, porque não presta, porque tudo está ruim. Não, não é tudo que está ruim, e é exatamente aqui que a gente quer chegar. Existem coisas que estão ruins, né? Existem pontos que precisam de melhoria. É óbvio que precisa, e sempre vai existir pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria que a gente precisa conseguir enxergar, né? E vocês demonstram, né, os dois demonstram que a turma em si conseguiu atingir esse nosso objetivo, que é justamente sair daquele discurso padrão que as pessoas vêm trazendo sobre o sistema de saúde e tendo agora, sim, uma visão mais crítica e organizada, né, sobre aquilo que realmente precisa ser melhorado e conseguir enxergar que existe solução. E a solução está justamente nessa nossa última unidade, onde a gente trabalha a questão desse planejamento, dessa elaboração dos planos. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado, né? Eu gostei de estar com vocês nesse semestre, né? Espero que a gente se encontre ainda em outros semestres, né? Se não for na sala de aula, mas que a gente se encontre em atividades extracurriculares também, que eu gosto de fazer atividades extracurriculares, concursos, atividades de ações sociais. A gente pode fazer isso também nos próximos semestres, né? Contem sempre comigo, porque eu estarei ali junto com vocês, né, ao longo dessa trajetória, né? Nosso próximo encontro vai ser a nossa prova. Pode falar, Douglas. Esse texto é para enviar para o senhor? Você pode enviar para mim, sim. Pode enviar ou no WhatsApp ou pelo e-mail que tem lá embaixo dos slides. Tá bom. Lembrando que a aula vai ser já incluída lá no canal do YouTube, e as outras aulas também estão lá, caso vocês não consigam achar alguma delas, procurem na playlist da disciplina Formação Integral em Saúde. E quando vocês quiserem, também podem assistir as demais playlists. Tem uma disciplina que é de saúde coletiva, que vocês devem estar concomitante a essa nossa. Então, também está disponível, porque eu ministro essa disciplina para outro curso. E também a disciplina de Estratégia de Saúde da Família, que também complementa essa de vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhada na que diz lá naquela playlist de Estratégia de Saúde da Família, também vai enfatizar alguns pontos aí que vocês viram até uma parte na nossa disciplina, que é de formação integral, né? Então, nós temos assim, a formação integral, ela está aqui. Antes dela, vem a saúde coletiva, e depois dela vem a estratégia de saúde da família, né? Se a gente for pensar assim, de uma forma mais ampla, a questão do SUS em si, ao longo das disciplinas. Então, vocês estão acompanhando comigo formação integral,
E lá no meu canal também aparece um pouquinho sobre saúde coletiva e também sobre a estratégia da família. Se vocês quiserem ampliar essa visão de vocês, fica o convite para que vocês possam acessar também essas duas playlists. Né? Tenham uma... Pode falar. É para mandar as 3 cópias para o senhor? Não, uma cópia só, porque ela é igual, né? Só uma cópia pode ser. Tá bom, então. A única coisa que vai mudar é o nome do... Tá bom? Escute,